Olá, meu querido, que bom ter você aqui para a nossa segunda aula. Já estamos na nossa segunda aula e hoje nós vamos falar aqui sobre a divisão da Bíblia por livros, parte um, tá? Então, queridos, nós falamos aqui na aula anterior que a Bíblia tem 66 livros e agora nós vamos contar a história desses 66 livros para que você possa entender como ele foi escrito, por quem foi escrito, como podemos compreender e entender cada um deles, as histórias contadas por eles e também para que possamos aprender um pouquinho como que a Bíblia funciona, né? Como ela está organizada nesta, como nós dissemos aqui que a Bíblia ela vem da origem da palavra biblioteca. Então, como esses livros estão guardados? Quando você entra numa biblioteca, você vê lá, né, os temas que você gostaria de escolher, ficção, né, assim como a gente vai assistir um filme, né, ficção, drama, ação. Então, a Bíblia também foi escrita desta maneira. Ela está dividida em assuntos, está dividida de maneira, não está em ordem cronológica. Então, por isso que a gente precisa estar aqui fazendo esse estudo, porque não é uma sequência lógica. Ela começa a contar uma história, depois ela começa a contar uma outra história. Então a gente precisa estar entendendo, né, a funcionalidade como a Bíblia foi montada, tá? Mas por isso que nós estamos aqui, para tirar todas essas dúvidas, e eu tenho certeza que no final dessa série de estudo você vai compreender muito bem e conhecer muito bem a palavra do Senhor, e eu creio que nos seus estudos aqui para frente será muito proveitoso, né? Você vai ter prazer em ler a Bíblia. Isso que eu quero trazer ao seu conhecimento e juntos vamos aprender. Então vamos lá, vamos dar aqui sequência. Então, aula número 2, divisão da Bíblia por livros, parte 1, tá? Então, queridos, nós temos aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos aqui o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Então, por que é dado o nome de Pentateuco, né? Aqui essa palavra penta, você já deve ter ouvido as pessoas dizendo assim: a seleção brasileira é pentacampeão. O que significa a palavra penta? Significa 5 livros. Então, o Pentateuco, ele está aqui separados para dizer que esses livros aqui, eles foram separados para cuidar, orientar, organizar o povo de Israel num momento difícil e complicado. Porque esses 5 livros aqui, eles foram escritos por Moisés. Então, algumas pessoas podem dizer assim: como Moisés escreveu esse livro se Gênesis aconteceu há tantos anos antes de Moisés nascer? Nós temos aqui algumas coisas que podemos ensinar a cada um de vocês. Primeiro, Moisés pode ter escrito os 5 livros aqui, né? Principalmente o de Gênesis, né? Moisés pode ter escrito o livro de Gênesis porque alguém foi contando a história e Moisés, num determinado momento, falou: não, eu preciso registrar essa história do livro de Gênesis, a criação. E também podemos dizer que Deus revelou a Moisés, porque Moisés ficou face a face com Deus, né? Deus falava com Moisés. E nós podemos também dizer que Deus contou uma parte da criação, de como Deus fez e como era, né? Como chegou a palavra a Abraão, como chegou o dilúvio, todas as coisas que nós lemos no livro de Gênesis, né? A criação, os primeiros povos, o chamado de Deus na vida de Abraão para formar a nação de Israel, o povo de Israel. E aqui o livro de Êxodo, a gente já começa uma narração do momento em que o povo de Israel chegou no Egito. Todos nós já sabemos que o povo de Israel estava lá cativo no Egito. E a partir desse momento, Moisés começa a narrar a história do povo saindo do Egito, que está no livro de Êxodo. E quando o povo estava lá no deserto, quando o povo estava já no deserto, o Senhor começou então a ensinar as leis, porque Moisés foi até Deus e Deus deu as tábuas dos mandamentos, das leis, das regras. Deus
fazendo com que Moisés pudesse organizar aquele povo que estava no deserto, que Deus queria trabalhar naquela nação, naquele povo. Então, Levíticos representa o quê? Lei. Então, guarde bem, Gênesis é o momento da formação, da criação, o Deus trabalhando na vida de um homem para formar uma nação. Essa nação, ela chega forte no Egito, termina o livro de Gênesis com a nação de Israel dentro do Egito, sendo escravizada dentro do Egito, e começa o livro de Êxodo. O livro de Êxodo simboliza o quê? Saída, tá? Olha lá, saída do povo da escravidão. Então, o livro de Gênesis é o quê? Criação. Tá? O livro de Levíticos representa o quê? Lei. Né? E aqui, depois eu vou estar falando aqui, não vai dar para mim escrever aqui, né? Eu vou colocar uma letra só para você ter uma ideia aí na tua casa, porque é uma palavra comprida, organização, tá? Então só vou colocar aqui o R e o U, organização, tá? Vamos ver se dá aqui um G aqui bem pertinho, senão eu vou começar a mexer. Tá? 3 pontinhos aqui para você só entender. E aqui, nova geração. Tá? Então, aqui o livro de Gênesis, Moisés ele mostra a criação, mostra a origem do povo, mostra como o povo chegou no Egito. Êxodo fala sobre a saída do povo do Egito. Levíticos fala sobre a lei, sobre, né, a maneira como Deus queria que o povo fosse instruído. E Números fala sobre a organização do povo no deserto. E Deuteronômio é a repetição da lei para a nova geração, porque o povo ficou 40 anos no deserto, e pelo fato do povo ter ficado 40 anos no deserto, foi nascendo uma nova geração, e eles precisavam aprender tudo aquilo que já foi dito, né, em Êxodo, Levíticos, Números. Então, livro de quem está lendo a sequência, vem vindo lendo, quando chega em Deuteronômio, ele fica assim, mas parece estar repetindo tudo que eu já li. Então, por isso que a gente precisa de um ensinamento, tá? Então, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, de tudo aquilo que Deus já havia feito para a nova geração que nasceu no deserto. E aí nós partimos aqui para uma outra sequência, livros históricos, que conta a história do povo, tá? Então nós temos aqui Josué, porque quando Moisés ele morre, Josué aqui podemos dizer assim, igual eu estava falando, né? Porque Moisés escreveu os 5 livros, mas no final de Deuteronômio, Moisés está narrando ali, Deuteronômio está narrando a morte de Moisés. Então, podemos dizer que Josué ele continuou terminando a escrita para dizer que Moisés morreu, e Josué dá continuidade à liderança para que aquele povo pudesse herdar a terra prometida. Então Josué começa, é o momento que Josué começa a narrar, o momento que Moisés morre, Josué assume o comando e começa a colocar o povo na terra prometida. Depois vem o livro de Juízes, que narra um tempo em que Deus foi levantando pessoas para liderar o povo, e essas pessoas eram chamadas de juízes. Depois vem a história de Ruth, contando de uma história de uma família que estava ali vivendo numa época difícil, conturbada. É uma história muito bonita, né? Também narrada e contada a história. Aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, vocês viram que eu fiz aqui esse símbolo aqui, né? Esse sinalzinho simbolizando aqui. O livro, por que a 1 Samuel e 2 Samuel? Porque o livro era muito grande. Então eles dividiram em 2 partes, como nós estamos dividindo aqui o estudo. Dividimos o estudo na primeira e na segunda parte. E o livro, por ele ser muito comprido, ele foi dividido em 2 partes. Samuel era o profeta, e Samuel conta aqui o surgimento do primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel, a maneira como ele levava a palavra de Deus para as pessoas do reino. 1 Reis e 2 Reis conta a história dos reis de Israel. Já o povo já estava na terra, o povo já estava vivendo anos e anos. E para que houvesse organização,
agora aqui o povo estava tendo um rei, tá? Então por isso que o livro tem o título aí de Primeira Reis e Segunda Reis, contando as histórias. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre, né, a divisão das tribos. Então as tribos de Israel ficaram divididas em duas partes. Então o livro de Reis conta a história de um rei que cuidava de uma tribo, né, que habitava com uma tribo, e a história do segundo, né, e as histórias do segundo rei que estava na outra tribo. Então, não é que a primeira Reis conta a história de um e o segundo Reis conta a história de outro. Não, pelo contrário. Elas vão narrando a história de um e de outro, de um e de outro, né? Então é importante você saber que houve essa divisão, tá? E aí vem Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, que também mais ou menos é uma cópia aqui, né? Também eles continuam narrando, né, o que aconteceu com os reis que reinaram tanto em Israel, né, nas duas tribos, como eu disse para você, foi dividido, né, em tribos, uma tribo, outra tribo. Então eles estavam aqui o quê? Eles estavam contando e narrando as histórias do povo de Israel. Aí vem Esdras, que também é um momento muito complicado, de tanto eles estarem assim. Esdras é um momento em que Jerusalém foi destruída. Jerusalém era o lugar onde o povo de Israel adorava, como se fosse a igreja para nós. Quando Jerusalém é destruída, Esdras se levanta para reconstruir. Neemias também dá continuidade para terminar a reconstrução, né, de construção do templo de Jerusalém. E Esther narra a história de uma rainha que arriscou a própria vida para salvar Israel, tipificando Jesus na nossa vida, tá? E você quer saber mais o que acontece com os outros livros? Isso aqui fica para a próxima aula. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe.